Crescendo, eu morava a 3 casas de distância de um cemitério histórico. Por causa disso, ao longo dos anos, vi algumas coisas que me fizeram acreditar no paranormal. Meu pai sempre brincava com isso e nunca me levava muito a sério, até que ele próprio teve uma experiência. Depois disso, ele passou a ter a mente bem mais aberta, o que sinceramente foi bastante reconfortante para mim. Esse acontecimento específico aconteceu anos mais tarde. Meu pai vai ao Canadá todos os anos para uma viagem de pesca. Eu já estive nesse lugar com ele muitas vezes, só não nos últimos anos. Certa noite depois que ele voltou de uma dessas viagens, estávamos sentados juntos tomando um copo de uísque. Em determinado momento ele disse que havia algo que queria me contar sobre o que tinha vivenciado naquela última visita. Na segunda noite da viagem, eles ficaram lá por 7 dias no total. Ele estava sentado sozinho na varanda da cabana, fumando. Dessa varanda, ele tinha uma visão clara do galpão de equipamentos, que ficava a cerca de 20 metros de distância. Era uma construção pequena, com um par de portas de madeira no estilo celeiro, usadas para guardar ferramentas e suprimentos necessários para manter o acampamento funcionando. O local em si é extremamente remoto e só pode ser acessado por barco ou aeronave. Naquela noite, as portas do galpão estavam ligeiramente entreabertas, e lá dentro ele viu 2 olhos brilhantes. Ao redor dos olhos, havia o contorno de um cachorro muito grande. No começo, ele achou que estava apenas cansado ou talvez um pouco bêbado. Então voltou para dentro da cabana. Na manhã seguinte, ele foi até o galpão para ver o que poderia ter causado o que havia visto. Procurou qualquer coisa reflexiva. Vidro, equipamentos ou objetos que pudessem explicar os olhos brilhantes. Não havia nada. Nenhum refletor, nenhum vidro vermelho e nada que pudesse justificar aquilo. Na noite seguinte, ele não viu nada. Mas na noite depois dessa, ele viu de novo. Dessa vez chamou um dos outros homens e perguntou: "Ei, o que você está vendo ali?" O homem olhou e respondeu imediatamente: "Aquilo parece um cachorro grande com olhos brilhantes." Depois disso, meu pai acabou vendo a criatura em várias noites. Ele chegou até a observar a cabeça dela se movendo, o que o deixou confiante de que não se tratava apenas de sombras ou de algum equipamento criando uma ilusão. Quando pedi que ele descrevesse com mais detalhes, mostrei imagens de diferentes raças de cachorro para ver se alguma correspondia ao que ele tinha visto. Sem hesitar, ele apontou o mastim tibetano como a raça que mais se aproximava. Sendo sincero, conhecer a lenda em torno dos cães infernais me assustou. As histórias dizem que ver um deles significa que você tem apenas 1 ano de vida, e meu pai tem um problema cardíaco. Fiquei mais do que um pouco preocupado. Felizmente já se passaram 2 anos e ele ainda está aqui. A essa altura, só posso imaginar que seja lá o que aquilo fosse, não estava ali por causa dele. Meu nome é Esther e envio a vocês um abraço enorme. Esta história lhes escrevo do Mato Grosso e trata de um acontecimento no qual cheguei a pensar que talvez tivesse perdido a cabeça. Vivi isso logo depois de começar a trabalhar. Eu tinha 25 anos e não possuía responsabilidades além da minha própria existência e da ajuda voluntária que oferecia aos meus pais. Fazia isso embora eles me dissessem que não precisavam que eu lhes desse dinheiro, nem fizesse nada por eles, já que ambos continuavam trabalhando e recebendo seus bons salários. Como praticamente todo o meu pagamento sobrava, decidi economizar e investir em algo útil, como procurar um terreno ou uma casa. Pensei que ter algo em meu nome me ajudaria a encarar o futuro com mais estabilidade. Para esclarecer, formei-me em contabilidade e comecei a trabalhar em uma empresa onde me pagavam muito bem. Em 6 meses já tinha uma boa quantia guardada
e comecei a buscar opções para dar uma entrada ou solicitar um financiamento. Enquanto me informava, recomendaram-me uma agência que costumava fazer leilões de imóveis. Fui até lá para ver o que poderia encontrar e me surpreendi ao descobrir que tinham uma casa nos arredores da cidade, que tinha a aparência de cabana, mas que na verdade era um imóvel completamente irregular. Ela era composta por 2 andares, piso de taco, um banheiro no térreo e outro no andar superior, sala, sala de jantar, cozinha, 2 quartos em cima e um pequeno embaixo. Além disso tudo, tinha um depósito que podia ser usado como despensa ou quarto de limpeza, além de um espaço no andar superior que poderia funcionar como escritório particular ou área de lazer. No início, não tive certeza de que aquele fosse o lugar ideal para mim. No entanto, quando a visitei, senti uma conexão especial com a casa e disse às pessoas da agência que ficaria com ela. O senhor me olhou com os olhos brilhando, como se eu tivesse lhe dado a melhor notícia da vida, e disse que naquele mesmo dia começaria a preparar a documentação para que eu pudesse tomar posse do imóvel. E assim foi. Quase parecia que ele queria se livrar da casa o quanto antes, mas ingênua que eu era, não pensei que houvesse algum motivo obscuro para aquela atitude, ainda mais por se tratar de uma empresa bem recomendada. Eles receberam a entrada, informaram-me os valores que eu deveria pagar de cartório e assinei um contrato que tinha aparência legal. Desde o dia em que pedi informações até o momento em que me entregaram as chaves da casa, passaram-se cerca de 5 semanas. A entrada que paguei cobriu quase 40% do valor do imóvel, o que significava que se eu continuasse trabalhando como até então, talvez em 1 ano já tivesse em mãos a escritura. Passaram-se dias em que eu não sabia o que fazer. Se continuava morando com meus pais ou se me mudava o quanto antes. No final, concluí que deveria usar a casa e disse a eles que me mudaria. No começo foi difícil para meus pais, já que sou filha única e somos muito unidos, mas depois compreenderam que eu precisava me tornar independente e cuidar da minha própria vida. Eles me ajudaram a levar minhas coisas e meu pai se ofereceu para revisar as instalações hidráulicas e elétricas, além de colocar uma fechadura mais reforçada na porta de entrada. Os primeiros dias que passei na casa foram muito estranhos, mas não por algo de caráter sobrenatural, e sim porque eu nunca havia ficado longe da minha família. Mais ou menos 2 semanas depois, começou a história que realmente quero contar. Certa noite tive um sonho no qual vi uma mulher sentada na minha sala. Tratava-se de uma senhora de uns 70 anos que me dizia que sentia muita falta do marido. Como eu não a conhecia, mas também não a achava perigosa, aproximei-me e lhe disse que seu esposo logo voltaria. Que com certeza ele já estava a caminho. Então a mulher se virou, olhou para mim bastante irritada, levantou-se em seguida e foi embora. Ao despertar, me senti muito estranha, mas não notei nada fora do normal. Segui com minhas atividades e 2 ou 3 dias depois, voltei a sonhar com a mulher, só que dessa vez ela não falou comigo. Apenas a vi, de longe, me olhando. Acordei e tentei me concentrar em outras coisas. Francamente, não parei para analisar a situação. Continuei com minha rotina, passou-se quase 1 semana e a idosa dos meus sonhos retornou. Nessa noite as coisas foram diferentes. Sonhei que estava no meu trabalho quando a senhora chegava, aproximava-se de mim e me abraçava. O problema foi que o abraço começou tranquilo e depois ela já não me soltava. Apesar de ser um sonho, consegui perceber a forma como ela apertava meu corpo com os braços. Isso me deixou muito nervosa e, como pude, tentei empurrá-la. Infelizmente, quanto mais eu me esforçava para tirá-la de cima de mim, mais ela me apertava. Chegou um momento em que fiquei com medo e comecei a chorar. O choro que visualizei naquela situação, que já era um pesadelo, atravessou a realidade. Chorei de verdade e foi a minha própria voz que me despertou. Ao abrir os olhos, ainda sentia a pressão da senhora apertando meu corpo.
Demorei para entender que já não estava dormindo. A partir desse momento, comecei a sentir medo da senhora que supostamente não existia, e isso pareceu abrir uma porta desconhecida. Antes eu não via nem ouvia coisas estranhas quando estava acordada, mas depois começaram a se ouvir passos, torneiras se abrindo sozinhas e objetos caindo sem explicação. Para piorar, os sonhos tornaram-se cada vez mais doentes. Meu medo crescia, surgiram olheiras porque eu não dormia bem e me sentia bastante cansada. Certa noite, quando a senhora apareceu novamente em meus sonhos, consegui controlar o que estava acontecendo e pedi que ela me explicasse por que estava me incomodando daquela maneira. A idosa ficou me olhando e repetiu que precisava esperar o marido naquela casa. Respondi com a voz fraca que não, que a casa era minha porque eu já a tinha comprado e que ela precisava ir embora. Então a velha se levantou e veio em minha direção com uma atitude muito agressiva. Colocou as mãos no meu pescoço e tentou cortar minha respiração. Imediatamente percebi que não conseguia respirar e lutei para me libertar. Ao mesmo tempo em que isso acontecia em meus sonhos, a senhora me exigia que eu fosse embora e, como não conseguia mais repeli-la, comecei a rezar. Passei a fazer a oração de São Bento e, enquanto a recitava no pesadelo, a idosa se afastava. A oração diz assim: Ó glorioso São Bento, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. No momento em que a mulher me soltou, abri os olhos, mas o horror não terminou ali. Meus móveis estavam revirados, como se um redemoinho tivesse passado dentro do meu quarto. Naquele momento eram 3 da madrugada, e a essa hora saí da minha casa e fui para a casa dos meus pais. Contei a eles tudo o que vinha acontecendo nas últimas semanas, e claro, eles me acolheram. Eu estava tão abatida que, quando me senti protegida e em um lugar seguro, adormeci de uma forma que não conseguia havia muitos dias. Meus pais me viram em um estado tão ruim que ligaram para o meu trabalho avisando que eu tinha adoecido. Acordei apenas depois das 11 da manhã e me sentei para conversar com eles. A primeira coisa que nos ocorreu foi verificar se havia alguma informação na internet sobre a casa que eu havia comprado. Ficamos muito surpresos quando encontramos uma matéria em que mencionava o meu endereço. Dizia que o marido de uma idosa havia desaparecido. Procuraram por ele sem encontrar indícios do seu paradeiro. Ninguém pediu resgate, então se assumiu que, por alguma razão, as pessoas que o levaram o fizeram desaparecer. A esposa permaneceu na casa esperando por ele, mas afundou-se na tristeza até morrer. A encontraram sem vida quando funcionários da companhia de energia subiram em um poste para consertar um defeito e sentiram um cheiro que vinha de uma janela aberta. Como o casal não tinha filhos, a casa foi retomada pelo governo e vendida a uma agência de leilões. Foi assim que eu a comprei, com um fantasma incluído, o qual não conseguia ir embora porque continuava esperando seu companheiro. Ao descobrir isso e perceber que a agência não havia me mencionado nada, decidi iniciar um processo por ocultação de informações. Levei um bom tempo acompanhando o caso, mas no final fui eu quem venceu. Me devolveram o valor da compra e acrescentaram uma compensação. No fim das contas, o espectro que falou comigo por meio dos sonhos conservou sua casa, e eu tive que ir embora dali para procurar uma nova moradia. Desta vez sem fantasmas, é claro. Minha família sempre foi religiosa. Cresci aprendendo sobre a religião católica, então acredito que algumas coisas na minha vida já estavam, de certa forma, escritas. Começo dizendo isso porque houve algo que aconteceu comigo e mudou um pouco a minha percepção sobre todos esses temas. Cresci dentro dessa religião,
mas nunca fui tão envolvida quanto minha mãe, minhas tias e minha avó. Isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Eu havia ficado em casa fazendo tarefas da faculdade e meu pai tinha ido trabalhar. Minha mãe saiu para resolver algo com a minha tia e, como sou filha única, achei muito estranho ouvir passos lá embaixo, como se alguém estivesse andando pela casa. Eram cerca de 3 da tarde e quem deveria chegar primeiro era minha mãe, mas ela tinha saído fazia no máximo uns 30 minutos. Comecei a descer as escadas, abaixando um pouco o corpo para tentar enxergar melhor quem estava ali, quando vi na cozinha uma senhora que eu não conhecia. Ela aparentava ter uns 60 anos. Consegui vê-la apenas por alguns instantes, porque fiquei parada naquele trecho da escada e como na cozinha havia uma parte da parede que encobria a visão conforme ela caminhava, eu a perdia de vista por alguns momentos. Notei que ela parecia andar em círculos, dando voltas, mas sem sair daquele espaço. Aquilo me deixou muito confusa. Pensei em descer para cumprimentá-la e perguntar quem era. Talvez fosse alguma conhecida da minha mãe, e imaginei que minha mãe ainda pudesse estar por ali. No entanto, eu não ouvia a voz de ninguém, apenas os passos da senhora. Resolvi então voltar para o meu quarto. Peguei o celular e mandei mensagem para minha mãe, mas vi que ela não recebia no WhatsApp. Então resolvi ligar. Oi, mãe, você já chegou em casa? É que eu não te ouvi. Não, filha, ainda estou com a sua tia. Por quê? O que aconteceu? Quando minha mãe respondeu isso, eu me levantei, tentando não fazer barulho, e tranquei a porta do quarto. Eu ainda continuava ouvindo alguém andando lá embaixo. Eram passos muito lentos, mas como minha casa sempre foi muito silenciosa, dava para ouvir tudo com clareza. Falei com a minha mãe em voz baixa, dizendo que havia uma senhora desconhecida lá embaixo, e perguntei o que eu deveria fazer. Se descia para perguntar quem ela era. Minha mãe, com uma tranquilidade que até hoje me assusta quando lembro, disse algo que me marcou muito. Maria, não se assuste, é a senhora para quem eu rezo. Ela sempre cuida da casa quando saímos. Não fique com medo, ela é boa e já vai embora. Perguntei à minha mãe se essa senhora morava perto, porque aquilo não fazia muito sentido para mim. A parte em que ela dizia que rezava para aquela mulher não entrava na minha cabeça naquele momento. Eu não consegui processar aquilo. Então minha mãe me explicou que ela era a ânima a quem ela se encomendava quando saíamos de casa. Disse que em algum momento ela iria desaparecer e comentou que se surpreendia por eu conseguir vê-la. Fui até o fundo do meu quarto, me deitei na cama e peguei meus fones de ouvido. Minha mãe disse que não demoraria para chegar e desligou. Tentei continuar fazendo a tarefa, mesmo com todo o medo que eu sentia depois dela ter confirmado que quem eu tinha visto na cozinha era um fantasma. Alguns minutos depois, como a casa da minha tia ficava perto, minha mãe e minha tia chegaram juntas. Bateram à porta do meu quarto, eu saí e elas pediram que eu as acompanhasse. Já na casa da minha tia, foi quando me explicaram o que são as ânimas do purgatório, algo que nunca tinham me contado antes. Foi ali que descobri que minhas tias e minha mãe eram devotas das ânimas, ao contrário da minha avó. Mesmo entendendo melhor a situação, sabendo que era alguém que um dia teve vida e que estava cuidando de nós e da casa, eu não deixava de sentir medo quando ficava sozinha. Nas primeiras semanas foi muito difícil, mas depois pedi à minha mãe que, por favor, não fizesse mais aquilo. Mesmo eu não tendo visto novamente nada estranho ou ouvido algo fora do normal na casa, eu sentia muito medo e não conseguia deixar de temer. Depois desse episódio, meses mais tarde, a única coisa que voltei a ouvir foram passos no andar de baixo, em momentos em que eu tinha certeza absoluta de que não havia mais ninguém em casa.
Tenho 30 anos agora e já vivi muitas experiências horríveis, mas nada fica preso na minha mente do jeito que aquela noite ficou. Eu tinha 14 anos. Foi meu primeiro trabalho de babá de verdade. Não apenas cuidar de um primo por uma hora enquanto minha tia ia ao mercado. Era para uma família amiga, daquele tipo em que seus pais conhecem os pais deles, e todo mundo parte do princípio de que é basicamente seguro. Eles estão de boa com eu contar essa história na internet, então os nomes deles são Mark e Diana, e o filho deles, Hendrik, tinha 5 anos. Eles moravam em uma casa bonita, em um bairro de classe média alta e completamente normal. Olhando agora, acho que isso é parte do que mais me afetou. Não parecia o tipo de casa onde algo ruim poderia acontecer. Parecia um lugar comum, onde eu me imaginaria crescendo. Era uma sexta-feira à noite, no começo do outono. Meus pais me deixaram lá por volta das 18h30 e Mark e Diana já estavam arrumados para sair. Mark apertou minha mão como se eu estivesse me candidatando a uma vaga no escritório dele, e Diana não parava de me chamar de salvadora da pátria. Os dois me explicaram o básico. Falaram que horas a gente comeria, o que comeríamos, o horário de dormir do Hendrik e a importância de deixar a porta do quarto dele entreaberta. Se ele precisasse ir ao banheiro, eu deveria acompanhá-lo, porque às vezes ele ficava com medo do corredor à noite. Mark também me mostrou as fechaduras. Havia a fechadura da porta da frente, que eles nunca usavam, porque sempre entravam pela garagem. Já a porta dos fundos era a que eu usaria caso precisasse sair para o deck. Ele explicou que eu teria que trancar as 2 fechaduras e apontou para o ferrolho de cima e para a fechadura comum embaixo. Eu assenti como se tivesse entendido. Achei que fosse óbvio. Para mim, tranca era tranca. Eles saíram por volta das 19 horas. Assim que o carro deles virou a esquina, o menino perguntou se a gente podia jogar jogos de tabuleiro e brincar de esconde-esconde. Eu tentei convencer ele a não brincar de esconde-esconde, porque a casa era maior do que eu esperava e eu não queria que ele se escondesse em algum lugar idiota e se machucasse. Acabamos fazendo um acordo. Primeiro jogamos um joguinho simples de cartas na mesa de centro e depois no videogame da sala de TV. Era um daqueles jogos infantis em que você basicamente anda por aí coletando coisas e o personagem nem chega a morrer de verdade. Por volta das 8 da noite, esquentei a comida que Diana tinha deixado. Era macarrão com queijo e nuggets de frango, basicamente o código secreto de qualquer babá. Hendrik comeu em frente à TV, algo que provavelmente os pais não deixavam normalmente, mas eu não queria ser a babá rígida logo no meu primeiro trabalho pago. Depois do jantar, escovamos os dentes e fomos para o quarto dele. O quarto ficava no 2º andar. A casa tinha um corredor largo que passava por alguns quartos e um banheiro. O quarto do menino ficava no final do corredor e tinha um armário pequeno com portas de correr. Pelo que eu tinha visto mais cedo, quando ele pegou um brinquedo, lá dentro havia principalmente roupas de criança e algumas caixas organizadoras na prateleira de cima. No canto do quarto, ao lado da cômoda, havia um cesto de roupas daqueles altos com tampa. Em cima da cômoda, havia uma luz noturna que emitia um brilho amarelo suave. Eu o cobri, li um livrinho curto e, quando estava saindo, ele pediu que eu ficasse no corredor por 1 minutinho. Fiquei ali parada, ouvindo ele se mexer por uns 30 segundos, até a voz dele ficar quieta e eu imaginar que ele tinha se acomodado. Deixei a porta entreaberta, como eles haviam orientado. Diana tinha me mostrado o quarto de hóspedes, onde eu poderia ficar depois que Hendrik dormisse. Ele ficava no mesmo corredor, mais perto da escada. Tinha uma TV pequena, típica de quarto de visita, e uma cama com um edredom que parecia nunca ter sido usado. Liguei a TV e fui passando os canais até parar em algum programa aleatório. Me deitei na cama, tirei os sapatos e deixei o celular no bolso.
Parecia que o trabalho já estava praticamente terminado, mas essa sensação durou uns 40 minutos. Eu estava assistindo à TV meio distraída quando ouvi passos fraquinhos no corredor. Olhei para cima e vi Hendrik parado na porta do quarto de hóspedes. Ele esfregava os olhos enquanto segurava o bichinho de pelúcia. O rosto dele não parecia de sono, parecia assustado. Perguntei o que tinha acontecido. Ele não entrou de imediato, apenas sussurrou meu apelido. Chris. Fiz um gesto chamando ele para perto, e ele entrou devagar, como se não quisesse virar as costas para o corredor. Ele disse que tinha ouvido alguma coisa dentro do armário. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente era só o barulho da casa e que casas fazem estalos o tempo todo. Ele balançou a cabeça, dizendo que não, que parecia mais um arranhão. Mesmo assim, eu tinha certeza de que era só imaginação de criança. Disse que não existiam monstros no armário e perguntei se ele queria que eu conferisse. Ele concordou, e eu o levei de volta para o quarto. Acendi a luz e fui até o armário. As portas de correr estavam fechadas. Deslizei uma delas e olhei lá dentro. Admito que foi uma olhada rápida, porque eu tinha certeza de que não havia ninguém ali. Vi apenas um monte de roupas. Até empurrei algumas peças para o lado, como se estivesse realmente procurando algo. Fechei a porta do armário e vi o alívio no rosto dele. Coloquei ele de volta na cama e voltei para o quarto de hóspedes. 15 minutos depois, ouvi passos de novo. Dessa vez, Hendrik entrou mais rápido e estava bem mais agitado. Ele disse: Chris, a porta do armário se mexeu. Sentei na cama e tentei não demonstrar irritação, embora por um segundo eu tenha sentido isso. Fiz o possível para manter a calma e disse: Tá bom, vamos lá ver. Caminhamos de volta pelo corredor e quando chegamos ao quarto dele, parei na porta. A porta do armário estava totalmente aberta. Uma das folhas de correr estava empurrada completamente para o lado. Fiquei encarando aquilo por alguns segundos e senti meu estômago dar um pequeno salto. Não porque eu achasse imediatamente que tinha alguém ali, mas porque aquilo não batia com o que eu lembrava. Eu tinha fechado a porta. Olhei para o menino e perguntei por que ele tinha aberto o armário num tom que deixava claro que eu não estava feliz. Mas pela forma como ele jurava que não tinha sido ele, não parecia que estava mentindo. Fui até lá e fechei a porta do armário. O problema é que do jeito que ela fechou, não parecia algo que tivesse se aberto sozinha. Olhei para ele com uma expressão que queria dizer que eu sabia que ele estava brincando com a porta. Talvez estivesse tentando me assustar. Coloquei ele de volta na cama, disse que estava tudo bem e que ele precisava dormir. Saí do quarto e no caminho de volta para o quarto de hóspedes, me peguei prestando atenção em qualquer som atrás de mim, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Disse a mim mesma para parar de ser idiota. Eu tinha 14 anos. Estava na casa de amigos da família, em uma rua segura. Cerca de 10 minutos depois, em vez de passos, ouvi o Hendrik me chamar. Não foi um grito, mas uma voz fraca, como se ele estivesse tentando não gritar, mas realmente precisasse de mim. Vinha do quarto dele. Me levantei e fui até lá. Conforme me aproximava, dava para ouvir ele chorando bem baixinho. Entrei no quarto e vi ele sentado na cama, chorando. Imediatamente olhei para o armário. A porta estava fechada. Aquilo deveria ter sido reconfortante, mas não foi. Perguntei: Ei, amigão, o que aconteceu? Ele não respondeu na hora. Apenas levantou o braço e apontou para o canto do quarto. Segui para onde ele apontava e, por um segundo, meu cérebro não conseguiu processar o que eu estava vendo. Havia o cesto de roupas naquele canto, e atrás dele, espremida no espaço estreito entre o cesto e a parede, havia uma pessoa agachada. Essa pessoa estava escondida, tentando se fazer o menor possível. A primeira coisa que vi foi um ombro, depois os sapatos, e então o rosto parcialmente oculto. Mas eu conseguia ver claramente os olhos dele,
olhando diretamente para mim. Tudo isso durou talvez 2 segundos antes de meu corpo reagir. Eu não gritei. Simplesmente decidi que era hora de sair dali. Agarrei o Hendrik com os 2 braços, puxei ele da cama e o levantei como se não pesasse nada. Fui recuando em direção à porta, sem tirar os olhos daquele canto. Surpreendentemente, a pessoa não se mexeu, só continuou agachada, como se ficando completamente imóvel, a gente fosse esquecer que ela estava ali. Corri com o menino até o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Fiz o possível para mantê-lo quieto enquanto ligava para a emergência. Disse para a atendente que havia alguém dentro da casa. Informei o endereço e expliquei que eu estava cuidando de uma criança e que havia um homem no quarto dela. A atendente perguntou se o invasor estava armado. Eu disse que não sabia. Ela perguntou se estávamos seguros. Respondi que estávamos trancados em um quarto no andar de cima. Ela pediu que eu permanecesse na linha. Eu ficava esperando a maçaneta começar a girar ou a porta balançar. A atendente continuava falando comigo, pedindo que eu descrevesse a pessoa, mas eu não conseguia. Tudo o que eu dizia era que tinha visto os olhos de alguém escondido atrás de um cesto de roupas. O som distante das sirenes se aproximando foi a primeira vez na minha vida em que senti alívio ao ouvir uma viatura da polícia. A atendente me disse para esperar até que um policial batesse a porta e se identificasse. Quando os policiais finalmente subiram, um deles bateu na porta e disse: "Chris?" Imagino que a central já tivesse passado meu nome. Destranquei a porta e abri. 2 policiais estavam ali com lanternas nas mãos. Eles olharam por cima de mim, para dentro do quarto e depois para o Hendrik. Eles já tinham feito uma varredura no andar de baixo e não encontraram ninguém. Nem precisaram arrombar a porta, porque a porta da frente estava escancarada. Eles checaram todos os possíveis esconderijos da casa. Quem quer que fosse já tinha ido embora. Disseram que pelo tempo ele provavelmente saiu correndo assim que eu fugi. Desceu as escadas e escapou pela porta da frente. Quando Mark e Diana chegaram em casa, encontraram viaturas de polícia do lado de fora e policiais na sala de estar. Com certeza, uma enxurrada de emoções tomou conta do ambiente. Mark me fez várias perguntas que eu realmente não sabia responder, assim como os policiais. Um dos agentes perguntou sobre as fechaduras e os pontos de entrada. Mark foi imediatamente até a porta dos fundos para verificar. Eu o segui, sentindo que precisava ver aquilo também. O ferrolho de cima estava destrancado. Mark me olhou e perguntou: "Você trancou as 2 fechaduras, como eu falei?" Respondi que tinha trancado apenas a de baixo. Ele explicou que a de baixo abre se a maçaneta for sacudida. Por isso ele tinha dito para trancar as 2. Ele não levantou a voz, mas dava para perceber que estava irritado. Ainda assim, isso não durou muito, e ele acabou agradecendo por eu ter salvado o filho dele de um grande perigo. A pior parte é ficar imaginando o que poderia ter acontecido se o Hendrik não tivesse ido me chamar. Ou se eu estivesse lá embaixo mexendo no celular sem prestar atenção. Ou pior, se eu simplesmente tivesse mandado ele voltar para a cama sem ir conferir. Então, para pais, babás ou qualquer pessoa que cuide de crianças, não descartem sempre o que elas dizem como sendo apenas imaginação. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. Nessa época, nós morávamos em uma fazenda isolada aqui no interior de São Paulo. Como você pode imaginar, o vizinho mais próximo ficava bem longe. Com o tempo, a gente se acostuma aos sons comuns do lugar. Criávamos cabras, plantávamos legumes resistentes que aguentavam o calor e, na maior parte do tempo, vivíamos isolados. O primeiro sinal de que algo estava errado veio dos cães. Tínhamos 3 cães de trabalho que levavam suas funções muito a sério.
Normalmente latiam para qualquer coisa que se aproximasse da cerca, como porco do mato, cachorros ou algum caminhante perdido de vez em quando. Mas por algumas noites seguidas eles pararam de ser barulhentos e corajosos. Em vez de latir, se encolhiam perto da porta dos fundos, grudados uns nos outros, encarando a escuridão além das luzes do quintal. Não mostravam os dentes, só pareciam apavorados. Vale dizer que eu já tinha visto esses mesmos cães enfrentarem cobras e até uma onça uma vez. Mas o que quer que eles estivessem sentindo dessa vez era diferente. "O que foi, pessoal?" perguntei, saindo com meu irmão mais velho para checar os currais das cabras e o perímetro da fazenda. "Está tudo bem?" Ele chamou mais à frente enquanto a lanterna já varria a linha da cerca. "Os cachorros estão estranhos", respondi, tentando soar de boa. "Pode ser um porco do mato, tivemos problemas com eles alguns dias atrás." Então apontei minha lanterna para o mato. Não havia nada visível. As cigarras e os grilos pareceram interromper o barulho de repente. E na manhã seguinte, encontramos pegadas perto da cerca que não eram de gente nem dos nossos cães. Eram vagamente caninas, com almofadas e garras, maiores do que qualquer coisa que estávamos acostumados a ver. E o padrão era estranho. Em alguns pontos as marcas se alinhavam de um jeito que quase parecia que algo tinha se movido sobre duas pernas por alguns passos e depois voltado para quatro. As mesmas pegadas iam até o perímetro, paravam e então viravam bruscamente para dentro da vegetação. Tentamos nos convencer de que poderia ser um cachorro grande perdido, ou até uma onça véia. Mostramos as marcas ao nosso pai, e ele disse de forma direta para não comentarmos nada com a nossa mãe. Ela tinha hipertensão, e ele não queria dar mais um motivo para a preocupação. Mas o rosto dele dizia muito. Ele tinha crescido naquela região, e conhecia a vida selvagem dali. E o que quer que ele tivesse visto naquelas pegadas não lhe agradou nem um pouco. Ele também nos lembrou de que nossos cães já tinham visto onças antes, quando éramos mais novos, e nunca tinham reagido com tanto medo. Naquela tarde, meu irmão e eu estávamos ajudando nosso pai a consertar uma válvula de irrigação quebrada perto do fundo da propriedade. O calor estava tenebroso naquela tarde. A gente trabalhava e conversava ao mesmo tempo quando ouvimos a voz da nossa mãe. "Amor, meninos, vocês estão aí?" "Estamos sim, mãe", respondeu meu irmão, parando e se endireitando. "Ok." Meu pai limpou as mãos e foi em direção às árvores. "O que foi, querida?" perguntou. Não houve resposta. Ele afastou os galhos, olhou em volta e passou para o outro lado para verificar. Não havia nada. Ele voltou e fez um gesto com o queixo para mim. "Liga para a sua mãe." Minhas mãos começaram a tremer quando tirei o celular do bolso e disquei. Depois de alguns toques, ela atendeu. "Oi, filho, precisa de alguma coisa?" Ela soava um pouco distraída e irritada. "Você acabou de chamar a gente do fundo do campo?" Não saí da cozinha a manhã inteira. Deve ter sido o vento." "Tá bom, tchau." Desliguei e olhei para meu pai e meu irmão. "Ela tá na cozinha fazendo conserva o dia todo." "Ô louco, mas nós ouvimos ela", disseram os dois. "Acho que o galo já não canta mais por hoje", falou meu pai. Tentei colocar a culpa no calor, dizer a mim mesmo que estava mexendo com a minha cabeça. Mas aquilo ficou comigo. Alguns dias depois, um dos nossos bodes jovens desapareceu do rebanho. Era um bode preto, forte, que chamávamos de Sansão. Ele não era do tipo que vagava sem motivo. Meu irmão e eu nos oferecemos para procurá-lo, para que nosso pai pudesse terminar os reparos em que estava trabalhando. Ele nos mandou levar a arma só por precaução. A ideia de andar tão longe apenas com faquinhas não agradava muito. Seguimos as trilhas habituais, marcadas no chão duro. O sol já estava rachando o quengo às 11 da manhã.
e com as cigarras fazendo tanto barulho, parecia que o som estava dentro da cabeça. Depois de cerca de meia hora de caminhada, comecei a diminuir o passo. Uma sensação arrepiante subia pelas minhas costas. Eu não via nada, mas tinha a sensação na nuca de estar sendo vigiado. Olhava para os lados, esperando ver alguma coisa, mas nunca havia nada ali. "Anda logo, caramba!" chamou meu irmão lá na frente, olhando para trás. Avançamos um pouco mais até ouvir o zumbido de moscas fora da trilha. "Você ouviu isso?" "Ouvi, né?" Saímos do caminho e seguimos o som até um grande afloramento rochoso. O que encontramos ali nos deixou bambo. Sansão estava deitado de lado, claramente morto. O bucho estava rasgado e a maioria dos órgãos estava fora do corpo. Eles não estavam espalhados de forma aleatória, como seria de se esperar de um ataque de onça. Estavam dispostos em um círculo grosseiro ao redor do corpo. O chão estava banhado de sangue e o cheiro era tão forte que quase me derrubou. Meu irmão vasculhava a área com os olhos, se movendo rápido, tentando encontrar uma explicação, mas não encontrava nenhuma. Nossos pensamentos foram para a casa do Carai quando ouvimos uivos e gritos de em algum ponto da mata. No começo, pareciam longe pra caramba, mas logo os chamados começaram a vir de várias direções, se sobrepondo mais próximos do que deveriam estar. "A gente tem que vazar daqui", disse meu irmão, já puxando meu braço. Voltamos em direção à trilha, quase correndo. Os gritos pareciam nos seguir, ricocheteando de um jeito que tornava impossível saber de onde vinham. Corremos entre dois grandes pedregulhos que emolduravam o caminho e, por curiosidade, acabei olhando para trás um pouco. Algo pousou de leve sobre uma das rochas e se agachou ali, nos olhando. No início só registrei uma coisa magra. Parecia estar usando algum tipo de couro jogado sobre os ombros, com um adereço na cabeça que tinha orelhas de animal e o que pareciam ser olhos preservados. Então aquela coisa se moveu. Saltou da rocha e veio em nossa direção, e a forma como se movia ainda hoje embrulha meu estômago. Era como se alguém tivesse aprendido a se mover como gente apenas observando de longe, mas nunca tivesse acertado completamente. Aquilo passou de uma postura ereta para uma corrida baixa e desengonçada. Depois voltou a se erguer e disparou sobre 4 membros. Meu irmão reagiu antes que eu pudesse, levantando a arma e gritando algo que nem lembro. O som do disparo quase deixou eu surdo. Seja lá o que aquilo fosse, desviou, saltando para o lado, e desapareceu em uma área de vegetação preservada. Olhamos para o chão onde aquilo estava momentos antes e vimos respingos de sangue na terra, além de um rastro que levava para dentro do mato onde havia sumido. De perto, o sangue era vermelho e escuro, definitivamente real. Mesmo assim, decidimos que seria uma péssima ideia tentar seguir aquilo. Chegamos em casa sem vê-la novamente, correndo mais do que andando quando a casa finalmente apareceu à vista. Depois de recuperar o ar, contamos aos nossos pais tudo o que tínhamos visto e ouvido. O bode desaparecido, a voz imitando nossa mãe, e a figura sobre a rocha. Nossa mãe se levantou da mesa e saiu do cômodo sem dizer muita coisa. Nosso pai ficou sentado por um longo momento, olhando para o nada, e nos disse para deixarmos isso de lado e ficarmos mais perto da casa por um tempo. Eles nunca falaram muito além disso. Nos meses seguintes vendemos as cabras, colocamos a propriedade à venda e por fim nos mudamos da fazenda. Nunca voltamos e nossos pais deixaram claro que preferiam que aquela história não fosse mencionada novamente. Desde então li bastante sobre o assunto e ainda não tenho um nome para a coisa que vimos. Talvez exista uma explicação lógica que eu simplesmente não consiga enxergar. Tudo o que sei é que havia algo ali conosco. Não sei o que era, mas prefiro nunca descobrir. E acho que depois disso, vou seguir o conselho do meu pai.